Olá, boa noite, amigos. Que a paz de Jesus envolva todos nós nesse momento. Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais do Evangelho segundo o Espiritismo e o tema que nós vamos falar hoje é sobre a verdadeira propriedade. Esse tema está no capítulo 16, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos falar do item 9 e item 10 desse capítulo. Então, como página de preparo, nós vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, de Franciscano de Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A lição 58, Ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem e insistissem. Isso significa que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhes concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Bom, então vamos agora fazer a nossa prece. Deus nosso Pai, de amor e infinita bondade, Jesus nosso Mestre, amigo, amigos espirituais, obrigado por essa oportunidade bendita, Senhor, de estar aqui nesse momento, que eu possa, através desse estudo, levar a sua palavra da maneira mais clara possível, que possa ter todos compreensão. Peço, Jesus, que envolva todos nós nessa tua luz bendita, nessa tua paz e nesse teu infinito amor, nos dando força e coragem na luta de cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, vamos então ao estudo do Evangelho, do capítulo 16. Esse capítulo, o capítulo 16, ele tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando a gente já lê esse título, a gente percebe o quê? Que há dois caminhos, a seguir. E aí a gente pensa, bom, Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, nosso Criador, nós sabemos. E Mamon? Mamon, na verdade, em hebreu, essa palavra, ela significa dinheiro, riqueza, Então, os hebreus associam esse nome ao quê?
luxúria, né? A cobiça. E daí, no Evangelho de Lucas, ele nos traz, né, esses ensinamentos de que devemos seguir uma coisa ou outra. Na verdade, ao proclamar, né, que não se pode servir a Deus e as riquezas, no caso, o mestre reporta-se ao problema do apego. É bem próprio, né, do ser humano, do indivíduo, que quanto mais ele ganha, mais ele deseja ter. E quanto mais se empolga pelas riquezas, né, materiais, menos sensível ele se faz às misérias alheias. Então, ao momento que existe, né, um apego aos bens materiais, é que é o grande problema, porque aí a pessoa começa, na verdade, às vezes a se afastar do que é mais importante, né? Que são os bens espirituais. Então, ele já começa nos advertindo dessa maneira. Então, no item 9, nós vamos ler aqui um trechinho, né? Nesse item 9, o Espírito Pascal, ele passa o seguinte: o homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. Então, abreviando aqui, né? Vamos ler uma outra parte aqui. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é do uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis que traz e o que leva. O que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Então, ele já coloca aqui pra gente, né, que o homem, quando ele vai para o plano espiritual, ele não carrega nada de material deste mundo. Então, o que ele carrega? Então, ele diz a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, né? E as experiências que nós vivemos aqui, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso dia a dia. E aí, a gente, aproveitando, né, isso aqui, a gente começa a pensar um pouquinho na nossa vida. E eu, pensando sobre o estudo, lembrei daquela música, né, o trem-bala. A vida é passageira, né? É como se fosse um trem-bala, que a gente nunca sabe quando que a gente vai partir. E aí, o que a gente pensa? Será que a gente vai hoje, amanhã, depois? A gente não sabe. A gente sabe que essa é uma viagem que a gente vai fazer, que é o retorno à pátria espiritual. Mas a gente não tem ideia de quando que a gente vai fazer essa viagem. Quando a gente faz uma viagem aqui, a gente faz o quê? A gente se programa, né? A gente sabe a data que vai, dependendo do lugar que a gente vai preparar essa nossa bagagem com as coisas que realmente são necessárias para aquela ocasião, né? Se a gente vai para um lugar frio, a gente vai levar as roupas, né, de frio. Se é para calor, a gente vai levar para o calor. E essa viagem que a gente prepara aqui, se acontecer algum imprevisto, a gente não quiser ir, não puder ir, a gente cancela essa viagem, não tem problema nenhum. A gente pode tem essa possibilidade. Mas essa viagem de retorno à pátria espiritual, a gente não consegue, né, cancelar, né? A gente não tem como, peraí, não
não vai dar para ir agora, deixa para ir depois, não tem. A gente sabe que não tem. E aí a gente tem que pensar em quê? A gente tem que preparar a mala para ir lá para o plano espiritual? Sim, nós também temos que preparar a nossa bagagem. E aí é onde o Espírito, né, nos coloca que tipo de bagagem é essa que nós conseguimos carregar. Então, quando ele fala da inteligência, todo o esforço que o homem faz aqui, né, através do seu trabalho, para conseguir melhorar, né, o seu intelecto, é sempre muito importante. E aí a gente vem falar até sobre essa questão que eu coloquei agora, que quando Jesus nos chama, nos adverte com a questão as coisas materiais, é justamente ao apego, né, a essas coisas. Mas não significa que você querer ter algo material, né, conquistar algo, buscar ter um conforto melhor, uma casa, que isso daí você está cometendo algo de errado. Não. Desde que você não tenha o foco só nisso na sua vida e que você não faça disso algo mais importante do que tudo para você. Então, por quê? Porque esses bens, né, essa busca também através dos bens materiais, são necessários para o homem para que ele também evolua intelectualmente, porque a gente precisa, né, com o desejo de ter algo melhor, de ter uma qualidade de vida melhor, a gente se esforça para o trabalho, para o estudo, e aí a gente também vai adquirindo mais conhecimento, melhorando mais a nossa parte intelectual. Mas a gente não pode só pensar por aí, porque não é só isso daí, né? Então a gente precisa do intelecto, precisa desenvolver, e as coisas materiais nos proporcionam isso também, né? Desde que seja utilizada adequadamente, com equilíbrio. E com relação às qualidades morais, são as nossas virtudes, tudo aquilo que nós conseguimos, né, no nosso processo evolutivo, em termos de melhora, né, aprendendo a perdoar, sendo humilde, tendo respeito, sendo fraterno, praticando a caridade, o amor ao próximo. Então, essas qualidades pesam bastante nessa nossa bagagem, que com certeza a gente tem que focar nelas para que a gente possa carregar. Isso daí faz com que a gente trabalhe, né, os dois lados, o lado do crescimento, né, no caso intelectual, que a gente precisa, e o crescimento espiritual, que são necessários para a nossa evolução. Falando um pouquinho mais, né, sobre também o que Pascal fala nesse item, ele fala o seguinte, que quando o espírito, né, que ele considera como se a gente fosse um viajor, né? Quando a gente chega no plano espiritual, ele fala assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga. Não se lhe perguntará: quanto tinhais sobre a terra? Que posição nela ocupeis? Eres príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará: o que dela trazeis? Não se computará o valor dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Os lugares aqui não se compram,
eles se ganham pelo bem que se faz. Com o dinheiro terrestre, pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. E ele pergunta: sois ricos dessas qualidades? Então, é uma perguntinha que nós devemos estar sempre nos fazendo, né? Somos ricos dessas qualidades? E quando a gente chegar lá no plano espiritual, não importa se você é um príncipe, se você é um operário, se você teve, né, aqui nessa vida palácio, muito dinheiro, isso não importa. E aí, o que importa é o quê? Né? Quais são esses tesouros que a gente conhece, né? São as virtudes. Então, é isso que vai pesar. E tem uma passagem de Jesus que ele fala assim, vou ler aqui para vocês, tá? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então a gente percebe que tudo se encaixa, né? Jesus já vinha colocando pra gente quais são esses verdadeiros tesouros, né? Tesouros esses que nada corrói. Então são esses bons sentimentos, né? São essas virtudes que ele vem ao longo de todo esse momento que teve aqui conosco, nos ensinando, né? Nos mostrando para que todos nós possamos a cada dia melhorar e conseguir realmente sermos felizes, né? Porque esse é o objetivo. Também gostaria de passar para vocês o item 10, que ele fala o seguinte: os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa à sua vontade, e o homem deles não é senão usufrutuário, administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que também observar, né? Porque nada do que temos aqui é nosso, né? Tudo pertence a Deus. E nós estamos aqui, na verdade, usufruindo de tudo isso. Na verdade, nem o nosso corpo, né, é nosso. Os nossos filhos não são nossos. Então, nós estamos aqui nesse momento usufruindo desses bens. E precisamos, como diz aqui, ser bons administradores desses bens, né? E até porque Deus permitiu que nós tivéssemos para que a gente pudesse, né, através de tudo isso que nós temos, evoluir. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com tudo que a gente tem, tudo que Deus nos proporcionou. E a gente, parando para pensar um pouquinho, a gente percebe que, assim, quando a gente busca ter alguma coisa através do nosso esforço, do nosso trabalho, né, na conquista de um bem material, quando a gente faz as coisas com equilíbrio, tudo funciona bem, né? Então, quando a gente começa a ter de fato o apego excessivo, a gente começa a ficar
tão envolvido que às vezes a gente nunca se satisfaz com aquilo que a gente vai conquistando. E aí essa busca incessante, que se torna uma coisa doentia, faz às vezes a gente esquecer de tudo, né? do resto. Então, tem pessoas que conquistam algumas coisas, alguns bens, trabalhando demais, só que acaba que a própria vida dele ao redor, a família, os amigos, estão deixando de lado a busca daquele bem material. A isso, às vezes, também proporciona até problemas no corpo físico dele, porque trabalha tanto, né? Ultrapassa dos horários, né? Não dorme direito, não se alimenta direito, em busca dessa conquista. Então, isso já se torna uma coisa ruim. E aí, né, quando ele se vê num momento onde às vezes ele não tem mais ninguém, né, porque ele acaba ficando sozinho, isolado naquela busca incessante às coisas materiais. Mas é daí, quando ele ainda consegue tudo isso através mesmo de uma conquista, né, do trabalho dele, ainda vai. O mais complicado é quando ele vai ficando, né, tão ganancioso que ele começa também a busca desses bens através de quê? De furtos, através de falcatruas, passando por cima do outro, com essa coisa obcecada para ter, né, para ter o dinheiro, ter a posse de alguma coisa. E isso aí é uma coisa muito perigosa, porque além, né, dele tá se importando com algo que está em excesso, ele está passando por cima das pessoas, criando problema para outras pessoas, sendo egoísta, e só vai criar para ele mais complicação. Então a gente tem que ter esse cuidado. E também, como a gente fala aqui nesse capítulo, né, que os bens da terra pertencem a Deus, e nós não somos donos de nada. Então, da mesma forma que Deus permite você ganhar alguma coisa, na hora que ele achar que você deve perder, você vai perder. E quando se tem esse apego excessivo, né, e muitos que perdem seus bens acabam às vezes até enlouquecendo. Então a gente tem que trabalhar isso dentro da gente, né? Por isso a advertência dos dois caminhos, né? Então, para a gente ter muito cuidado, porque a gente pode ir por um caminho que vai ser muito mais difícil, né, do que buscar a Deus, buscar as coisas que vêm realmente nos ajudar na nossa evolução moral, na condição melhor do nosso espírito, né, elevando a cada dia todos nós. Bom, como eu falei, aqui também ele fala o seguinte: se há uma fortuna legítima, é esta, quando adquirida honestamente, porque uma propriedade só é legitimamente adquirida quando para a possuir não se faz mal a ninguém. Então, assim, quando você consegue alguma coisa que você trabalhou com honestidade, né, para conquistar, isso é muito importante, né? Você possui, mas você não faz mal a ninguém. Foi através realmente do seu esforço, né, para você conquistar. Mas a gente tem que lembrar que aquilo que a gente conseguiu através do nosso esforço, também a gente tem que trabalhar a prática também da caridade. A gente também tem que
ajudar o outro, né? Tudo tem um objetivo. Se você tem que aprender também a partilhar com as pessoas. Então, a ideia é que a gente, trabalhando e se desenvolvendo os dois lados, né, do intelecto e o lado moral, a gente passa a ter essa compreensão. Você busca, trabalha, tem suas conquistas, mas sabe utilizar, sabe fazer com que aquilo que você conquistou possa também servir para o outro, né? Você possa também criar benefícios para outros, não somente para si. Então, isso é muito importante. Então, como eu falei, que esse estudo, né, tem uma parte aqui da nossa leitura inicial que a gente consegue fechar, né, linkar uma coisa com a outra. Então, onde o Emmanuel, ele coloca o seguinte: se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônio fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Então, assim, não adianta a gente, né, ficar aqui somente preso ao que nós temos em termos de patrimônio, né? E se a gente não pensar em trabalhar o nosso lado, o nosso progresso espiritual. Então, a gente percebe que uma coisa se completa a outra. Para a gente finalizar esse nosso estudo, eu também peguei uma parte do livro Vinha de Luz, também, né, do Chico Xavier, do Emmanuel, que fala assim: todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina, usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai. Encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Então, ele também, né, fala exatamente aquilo que a gente leu no Evangelho, né, onde os Espíritos também colocaram para a gente, né, esses mesmos ensinamentos, que nós somos usufrutuários dos patrimônios de Deus. E ele nos adverte também para que saibamos também administrar esses patrimônios de Deus. Então, que nós possamos, meus amigos, para finalizar, lembrar sempre que a vida é passageira, que nós estamos, né, a qualquer hora, como um viajor, nós estamos partindo de retorno ao nosso plano espiritual, é a nossa verdadeira casa, e que nunca esqueçamos de preparar essa nossa bagagem com coisas que realmente vai ter utilidade lá em cima, né? Lá no plano espiritual. Então, que a gente possa trabalhar a cada dia, no nosso dia a dia, todas essas virtudes, né? Que possamos estar sempre nos esforçando, né, a melhorar a cada dia, e colocando esses tesouros preciosos nessa mala. E esses aí não vão
sofrer, né? Não, como Jesus falou lá, não vão sofrer com ferrugem, né? Nem vai ter praga, cupim, nada que possa acabar com esses tesouros. Então, ficou essa mensagem aí. Espero que vocês tenham compreendido a mensagem sobre o que é a verdadeira propriedade. Me desculpem alguma coisa, porque eu sou ainda nova aí nesse trabalho de fazer palestra, e principalmente agora que estamos tendo que utilizar esses recursos, né, de vídeo. Então não me sinto ainda, não estou muito preparada, não me sinto ainda muito à vontade para fazer esse tipo de trabalho. Então peço desculpa aí por algum momento de dificuldade aí. Tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tá bom?